Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras por 2-0 para a equipe do Flamengo na Copa do Brasil. Realmente era um jogo importantíssimo, na minha visão, o mais aguardado da Copa do Brasil até agora e que reúne as duas melhores equipes do Brasil. Mas para quem assistiu o jogo, não pareceu, porque o Palmeiras adotou um esquema tático, na minha opinião, totalmente acovardado. Isso eu coloco toda a responsabilidade em cima do Abel Ferreira. Nós tivemos um domínio total da equipe do Flamengo, especialmente na questão de posse de bola e de controle de jogo. O Palmeiras, infelizmente, é difícil falar isso, mas o Palmeiras jogou como um time pequeno hoje, sendo que o Palmeiras tem condições totais de estar jogando de igual para igual com qualquer equipe do Brasil, inclusive com o Flamengo. Óbvio que o Flamengo tem uma grande equipe, tem um grande investimento, mas o Palmeiras não era para ficar tão atrás assim. Inclusive, me lembrou bastante a Copa do Brasil de 2012, em que o Felipão colocou o Palmeiras num esquema tático mais ou menos parecido. Só que em 2012 a gente até poderia se justificar, né? O time de 2012 era extremamente limitado e até pedia isso um pouco, né, na minha visão, porque tinha bastante dificuldade técnica, era um time difícil, tanto que o Palmeiras acaba conseguindo ser campeão nessa do Felipão de se defender. Mas o que o Abel Ferreira fez hoje, poucas vezes eu vi. É uma equipe tão acovardada do Palmeiras, o Palmeiras jogando como um time pequeno, com até, eu diria até com certo receio do Flamengo. É, Inicialmente o Palmeiras começou a marcar sobre meia pressão, né? O Palmeiras começava a marcar a partir do meio campo, o que eu já acho errado também. O erro para mim já começou na escalação, porque ele coloca o Richard Rios, ele coloca o Aníbal Moreno e coloca o Zé Rafael e deixa isolado o Rony. O Rony totalmente fora de jogo, mais uma vez tropeçando na bola, caindo, tentando dar umas arrancadas que chega até ser constrangedor. Teve uma arrancada lá que ele coloca a bola para frente, o defensor do Flamengo toma a bola dele como se não fosse nada. Então, realmente é complicado. Sendo que você tem o Flaco Lopes, que obviamente não é um jogador brilhante, mas na minha visão, se você quer segurar um jogo, pelo menos você tem que ter um centroavante para você fazer um pivô. Agora você coloca o Rony, que é um jogador baixo, é um jogador pouquíssimo habilidoso, e você coloca ele para disputar com os dois zagueiros do Flamengo que são extremamente altos e extremamente habilidosos, é óbvio que vai acontecer o que aconteceu. A bola batia e voltava, o Palmeiras não tinha saída de jogo, totalmente dominado. O Flamengo até levou uma certa falta de sorte, porque um dos jogadores que eles mais estavam confiando era no Everton Cebolinha, e o Everton Cebolinha, no início do jogo, ele acaba saindo contundido. Então poderia ser até pior, porque aí no lugar dele entra o Luiz Araújo, que até a gente pensou que inicialmente seria melhor para o Palmeiras, mas se provou que não foi bem assim. O primeiro tempo ele acaba no 0-0, Palmeiras dando graças a Deus por esse 0-0, porque já merecia no primeiro tempo sair perdendo, porque não jogou absolutamente nada. E o pior de tudo, não é que não jogou absolutamente nada, não quis jogar. Palmeiras, o Everton, no primeiro tempo, já enrolando para cobrar tiro de meta. O time do Palmeiras parecia que estava ganhando de 2-3-0, segurando a bola a todo tempo. Totalmente fora de propósito o que aconteceu hoje. Aí no segundo tempo não teve como segurar mais, né? O Palmeiras no primeiro tempo até conseguiu segurar a equipe do Flamengo, porém eu até pensei que o Abel fosse mexer no time, me enganei, porque o Abel continuou exatamente com o mesmo time, provando que o ponto dele era realmente esse, ele não se equivocou, ou pelo menos não achou que tinha se equivocado, então persistiu no erro. A partir daí aconteceu o que sempre acontece, né?
centroavante Pedro do Flamengo, um excelente jogador, muito bom mesmo, foi lá e marcou o primeiro gol. A partir daí fica mais difícil, o Palmeiras que já tá em dificuldade, fica mais em dificuldade ainda. Ainda temos o Rony fazendo lances bizarros, tentando bicicleta, tentando aquelas coisas que ele sabe que não vai dar certo, mas e também não é nem culpa dele, é mais culpa do Abel que coloca, né? Ele é um jogador que ele tem que, no máximo, entrar no segundo tempo para tentar fazer uma correria e de preferência quando o time estiver ganhando. Porque na minha visão tinha que colocar o Flávio Lopes de titular. O Flávio Lopes seguraria muito melhor a defesa se a proposta era essa. Então realmente não dá para entender. No segundo tempo já o Pedro conseguiu marcar esse gol. E aí o Palmeiras, o Abel finalmente decide mexer. Só que ele coloca quem? Dudu, que é o grande jogador do banco de reservas do Palmeiras? Não. Coloca o Lázaro. Então, realmente, eu não sei o que acontece, o que está acontecendo na relação dele com o Dudu. É, parece que vem antes mesmo da negociação com o Cruzeiro, mas é difícil de entender para a gente que é palmeirense, como que o Dudu é reserva e ele fica atrás do Lázaro nas opções. Então, é algo que, pelo menos na minha cabeça, não faz o menor sentido. Eu não sei o que, que o Abel pensou. Então, realmente foi complicado. Além disso, nós tivemos um Felipe Anderson, até pelo esquema tático, totalmente inoperante, né? Porque tinha que tentar tabelar com o Rony pouquíssimo habilidoso, criando dificuldades, e o Abel demorou demais para mexer, e aconteceu o que realmente teria que acontecer. O Luiz Araújo, que entrou no lugar do Everton Cebolinha, que inicialmente eu pensei que poderia ser bom para o Palmeiras, uma vez que o Everton Cebolinha estava dando trabalho para o GI no início do jogo, mas provou que foi péssimo, porque o Luiz Araújo realmente jogou muito bem, foi decisivo, fez esse segundo gol e complicou bastante a vida do Palmeiras. O Flamengo teve até chances de fazer o terceiro, né? Quando eu digo chance, eu digo no plural mesmo, foram mais de uma. Então saiu até barato esse resultado para o Palmeiras, de 2-0. Para mim, vai ser num duelo equilibrado como esse, vai ser muito difícil do Palmeiras reverter. A gente já até reverteu resultados parecidos contra o São Paulo e contra o Água Santa, mas o time do Flamengo nem se compara a esses times, é muito mais qualificado. E tem um treinador também que é muito bom, especialmente em se defender. Então, se precisar, o que eu até duvido que aconteça, se precisar, numa emergência, ficar se defendendo, o Tite sabe muito bem armar a equipe para isso. Então, na minha opinião, a chance do Palmeiras ser eliminado da Copa do Brasil, nesse momento, é enorme. Especialmente porque o time parece que não apresenta reação, né? Das últimas 5 partidas, perdeu 4. Então, é desanimador, o cenário que a gente está enfrentando. Não tanto pelo retrospecto, pelas derrotas, mas pela questão da teimosia do Abel. A gente vem falando, vem mostrando, a gente vem fazendo críticas construtivas, e não sou só eu percebo que muitos outros palmeirenses também enxergam as coisas dessa forma, mas o Abel insiste numa coisa que a gente está vendo que não vai dar certo, mas ele continua teimando, então a gente fica preocupado, né? Creio que a Copa do Brasil, a essa altura do campeonato, é dificílimo. E o pior de tudo, corre o risco do nosso ano acabar em agosto, porque o Botafogo também é um time que é forte, né? Apesar de estar no momento mais onde ele está oscilando, né? Mas não deixa de ser um time forte. Então e no Campeonato Brasileiro a gente tá naquela também, né?
Flamengo com 40 pontos com um jogo a menos que a gente com 36, correndo o risco de ficar atrás até do Fortaleza. Então é um cenário que a gente não queria ver. É complicado, eu creio que o Palmeiras está numa situação muito difícil. Creio que é provável que não se classifique, bem provável mesmo que não se classifique. Óbvio que no futebol tudo pode acontecer, mas se for realmente analisar racionalmente, que é o meu papel aqui, que é o que eu me proponho a fazer aqui na análise, fica difícil, né? Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que, que você achou do jogo? Qual que você acha que são os prognósticos para o jogo de volta no Allianz Parque? Porque tá difícil a situação do Palmeiras. Deixa a sua opinião nos comentários para mim, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.